Olá a todos que me assistem, criando coragem aqui para postar o primeiro vídeo aí, sei que isso é algo que Deus tem para esse tempo e eu quero hoje estar compartilhando uma palavra com vocês aí, que fica em Mateus 6:27. Quem pode acrescentar 1 hora à sua vida? E logo em seguida, Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o seu coração. Nessa passagem, Jesus revela a inutilidade da ansiedade e nos faz refletir o que por um tempo a gente perdeu, que é o tamanho da importância que o Senhor tem conosco, que o Senhor tem com cada um de nós. Nessa mesma passagem, Jesus ele faz várias comparações de nós homens com a criação dele e o quanto nós homens estamos distraídos com a ansiedade, com a preocupação daquilo que vai acontecer, com a preocupação daquilo que vai chegar. A palavra de Deus diz que existe um tempo certo para todas as coisas, mas o nosso coração ele não consegue esperar muitas vezes, não consegue esperar em Deus, e isso faz com que a gente diminua o poder e a grandeza de Deus nas nossas vidas, faz com que a gente perca a nossa fé. No versículo seguinte, que é Filipenses 4:7, que eu li para vocês, Paulo revela o antídoto, que é a oração e a gratidão. Por muito tempo, enquanto a gente se preocupa e está ansioso com o nosso coração, a gente se esquece da maior solução de todas, que é um diálogo com aquele que é o nosso Pai, com aquele que tem as coisas preparadas pra gente em todos os tempos, que tem as coisas preparadas pra gente para cada momento da nossa vida. E a gente esquece que deleitar o nosso coração no Senhor, ter paz no Senhor e, além disso tudo, orar e conversar com Deus a respeito do que Ele tem pra gente a cada tempo, pode tirar essa ansiedade do nosso coração. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente quer muito, muito, muito algo e por um momento a gente para e pensa assim, mas o que Deus quer de mim nesse momento? Porque muitas vezes a gente espera muito algo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente quer chegar naquele lugar de uma vez, e pode ser algo que Deus tenha pra gente, pode ser algo que o Senhor quer fazer com que nós venhamos viver aquilo, só que de repente não é no tempo que a gente quer, e isso faz com que até mesmo as coisas que o Senhor tem pra nós se tornem coisas que não vão nos acrescentar paz naquele momento, que não vão nos elevar naquele momento, não vão acrescentar coisas boas na nossa vida naquele momento, porque a urgência ela é diferente do essencial de Deus para nossas vidas. Às vezes a urgência ela quer que a gente comece uma faculdade de uma vez, por exemplo, a gente tem que começar a faculdade, eu tenho que me formar, eu já tenho idade, isso e aquilo, quando de repente Deus ele tem esse momento para ti, ele quer que tu faça a tua faculdade, ele quer que tu siga um desenho profissional e algo que tu gosta de fazer, só que de repente não é naquele tempo. Será que a gente tem maturidade para entrar, por exemplo, na faculdade que a gente tanto quer? Ou será que a gente tem, por exemplo, maturidade para entrar na empresa que a gente tanto quer? Será que a gente tem maturidade para estar nesse lugar que a gente tanto almeja, que pode ser de Deus, mas ainda não no tempo? A ansiedade tenta controlar o futuro, e a fé entrega o futuro e recebe paz no exato momento. A provisão vem de Deus, não da força humana. Mateus 6:30 diz, vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E 2 Coríntios diz, 2 Coríntios 9:8 diz, Deus pode fazer abundar em vocês toda a graça. Jesus fala do cuidado do Pai. Paulo confirma que a provisão é o suficiente, não excessiva. Deus supre o necessário para cumprir um propósito. Buscar o reino é viver sobre o senhorio de Cristo.
Quando a gente descansa o nosso coração em Deus e acredita e tem fé naquilo que Ele tem para as nossas vidas, independente do tempo que a gente está, a gente honra o Senhor, porque a gente acredita muito mais naquilo que Ele está dizendo para a gente, no momento que Ele tem para nossa vida, naquilo que Ele tem para nossa vida naquela temporada, do que aquilo que o nosso coração está dizendo para a gente. Mateus 6:33, um pouquinho mais para frente, diz: busquem primeiro o reino de Deus. E Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no caminho. Jesus define a prioridade e Paulo define a natureza do reino de Deus. O reino, ele não é material, mas é transformador. E Jesus, ele não condena o trabalho. Jesus, ele não quer que a gente deixe de trabalhar, ou que a gente deixe de fazer algo que a gente está muito ansioso para fazer. Mas ele quer que a gente descanse no coração dele. Ele quer que tudo aquilo que a gente venha fazer seja na plenitude dele, na plenitude da paz, na plenitude da alegria, como a gente pode ver nesse versículo. O Senhor, ele quer com que a gente faça as coisas, ele quer com que a gente viva coisas sobrenaturais, mas ao mesmo tempo ele quer que a gente viva essas coisas alinhado com as coisas do reino, para que o nosso caminho não venha se desviar. O Senhor, ele tem grandes coisas para nossas vidas, e ele tem um propósito muito lindo para cada um de nós. Ele tem um propósito que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. Mas para que a gente viva esses propósitos, para que a gente viva os sonhos de Deus alinhado com os sonhos nossos, a gente precisa descansar o nosso coração. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Se você quer saber se o lugar que você está, aquilo que você quer fazer, as ações que você está fazendo, ou até mesmo a decisão que você precisa tomar vem de Deus, você precisa parar e perguntar para o Senhor: Senhor, isso é bênção para esse momento? Ainda que lá na frente possa ser, para esse momento, isso vai me enriquecer espiritualmente, isso vai me acrescentar dor, isso vai me acrescentar ansiedade, isso vai me fazer entrar em crise? Faça essa pergunta para o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te dar o direcionamento e vai fazer com que o seu coração deleite na presença dEle, que o seu coração tenha paz e os seus caminhos sejam alegres. Amém?